O número de casos e mortes por coronavírus no país aumenta rapidamente, mas muitas pessoas dos grupos prioritários que receberam a primeira dose da vacina ignoram o avanço da doença e não aparecem para tomar a segunda dose. Enquanto milhões de brasileiros esperam pela vacina contra a Covid-19, mais de 1 milhão que integram os grupos prioritários tomaram apenas a primeira dose e furaram o calendário de vacinação. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, exatamente 1.500.000 pessoas dos 26 estados e do Distrito Federal não apareceram no prazo indicado para receber a segunda dose da vacina. Em Goiás, 46.240 pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose, mas ainda não apareceram para receber a aplicação de reforço. A janela de imunização da Coronavac é de 28 dias e da AstraZeneca de 84 dias, entre a primeira e a segunda dose. E não faltam vacinas para a segunda dose no país. Segundo esta médica infectologista, para estar vacinada, a pessoa precisa tomar as 2 doses no prazo determinado pelos laboratórios. Os estudos confirmaram a eficácia da imunização com as 2 doses. Então, a pessoa que toma uma só dose, ela vai ficar com a falsa impressão que ela está imunizada, mas ela não está. Nós não temos eficácia comprovada para uma dose da vacina. Outro agravante, segundo a médica, é que a negligência das pessoas em não tomar as 2 doses pode comprometer o esquema de vacinação no Brasil. Pode comprometer primeiro porque essa segunda dose fica reservada para essas pessoas. Então isso atrasa um pouco o calendário vacinal e pode comprometer a luta que nós temos contra a pandemia da Covid-19, porque aí a gente não vai conseguir reduzir internações e nem óbitos, porque a vacina foi testada para 2 doses. O Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, elabora estratégias para conseguir vacinar aqueles que não tomaram a segunda dose da vacina. Segundo a médica infectologista, mesmo tendo passado do prazo, é importante que a pessoa receba a segunda dose para garantir a proteção necessária prevista pelos fabricantes das vacinas. Você perdeu o prazo, procure para você tomar a segunda dose, porque vacina não perde eficácia. Mesmo fora do prazo, você não perde eficácia. Você não precisa voltar à estaca zero. Você fará a segunda dose para que realmente atinja a imunização. Você estará imunizado dentro daqueles números apresentados pelas produtoras da vacina quando tiver feito as doses completas e estudadas, que são as 2 doses. Vamos falar sobre vacinação contra H1N1, sobre reforço também da vacina contra a Covid-19. Agora, ao vivo com ela, que é a diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia, Grécia Personi. Boa tarde, Grécia. Um prazer falar com a senhora. Boa tarde a todos. Como é que está a adesão à procura nesse momento, primeiramente pela vacina contra H1N1? Bom, a procura ainda está baixa, né? A gente está atendendo mais as crianças que já vão para completar o esquema vacinal e a gente acaba pegando também para fazer H1N1, mas a procura ainda está baixa dessas crianças. Grécia, traduza para a gente a realidade atual, porque existe uma expectativa, uma ansiedade enorme das pessoas pela vacina contra a Covid-19. E aí a gente percebe que aquelas que estão tendo acesso não estão indo, não querem ser imunizadas, porque está baixa a procura aí pela segunda dose, e em todo o país isso acontecendo. Preocupante também essa displicência das pessoas que estão deixando de ir se imunizar contra H1N1. Isso, né? O que a gente percebe? Que para a primeira dose, o idoso tem aderido bastante, mas depois dessa primeira dose, meio que ele fica ali numa zona de conforto e acha que não precisa completar o prazo exatamente ali da segunda dose. Acho que pode deixar para depois, porque ele já fez a primeira. Na verdade, não é nem que ele não queira, é aquela displicência mesmo, né? De achar que pode atrasar, que não tem problema. Isso pode interferir na resposta vacinal dele. Então, ele pode ter uma menor resposta se ele fizer essa vacina atrasada, e se ele não fizer, ele pode até não ter resposta nenhuma depois de alguns dias. Pois é, o efeito da primeira dose vai diminuindo à medida que a pessoa toma um espaço maior, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca?
Isso mesmo, né? Ele vai diminuindo, então esse reforço com a segunda dose é importante para dar um aumento ali mesmo naquele número de anticorpos iniciais. Sem esse reforço, esse número de anticorpos ele vai só diminuindo até chegar ali a zero, esses anticorpos iniciais que ele desenvolveu com a primeira dose. Se ele não tem esse efeito buster, né, esse reforço, ele não vai ter anticorpos suficientes para enfrentar uma possível infecção. Agora, se ele faz o reforço, aquele número ele vai aumentar ainda mais, né? Vai subir, né, muito mais para ele ter uma resposta longa e duradoura. Bom, já que a vacina contra H1N1 também tem uma baixa adesão, vamos lá. Nesse momento estão sendo vacinadas mulheres grávidas e mulheres que deram à luz há pouco tempo. Também crianças, qual a faixa etária e aonde ir para ser vacinado? Grécia? Bom, nós temos 58 postos de saúde com a vacina contra a influenza, né? É importante lembrar que, além do H1N1, ela protege contra H3N2 e influenza B. É uma vacina trivalente e ela é muito importante, principalmente nesse momento também de pandemia, porque evita as hospitalizações, né? E evita que a criança tenha concomitantemente a influenza e a Covid, né? E que ela interne ali no hospital mesmo, ela possa adquirir essa doença. Então, tanto pela questão de sobrecarga do serviço de saúde, pela questão e também pela questão de complicações, é importante que essas crianças se vacinem o quanto antes. Qual que é a faixa etária, Grécia, dessas crianças? Sim. Onde ela deve ir e tem que fazer agendamento? Não há necessidade de agendamento, né, para as crianças, nem gestantes e nem puérperas, é por demanda espontânea. As crianças que entraram para o grupo são crianças menores de 6 anos, mas como nós não recebemos todas as doses de uma vez só, né, nós recebemos 53 mil doses para essa campanha, e nós temos aqui 77 mil trabalhadores de saúde, mais 100 mil crianças nessa faixa etária. Foi recomendado que a gente fizesse uma divisão por faixa etária. Então, essa semana são as crianças menores de 2 anos, de 6 meses até 1 ano, 11 meses e 29 dias. Na próxima semana, as crianças menores de 4 anos. Na semana seguinte, as crianças menores de 5 e na última semana, as crianças menores de 6 anos. Essa semana, nós estamos também fazendo a vacinação dos trabalhadores de saúde nos hospitais de grande porte que fazem internações para influenza. Então, esses trabalhadores estão sendo vacinados nos hospitais que eles trabalham. E, a partir da semana, os trabalhadores serão atendidos por agendamento nas nossas unidades de saúde, para receber também a vacina contra a influenza. Tá certo. Grécia Persone, muito obrigado pelas informações. Ela que é da saúde do município de Goiânia. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos.